A gente sabe que a causa LGBTQIA+, já avançou em muitos aspectos, mas ainda temos um longo caminho para seguir. Em busca de uma publicidade mais inclusiva e genuinamente representativa, existem muitas iniciativas que estão fazendo a diferença e nos guiando por um futuro mais diverso. A marca de sorvetes Ben Jerry's é reconhecida por suas ações junto à comunidade e é uma das primeiras marcas ativistas do mundo. Por isso, hoje, a gente convidou o Rodrigo Santini, que é líder de marca e ativismo na Ben Jerry's, e o Wagner Azambuja, que é coordenador de pesquisa de mercado na Unilever, marca na qual a Ben Jerry's faz parte. Eu sou a Mariana Alegria, Strategic Client Manager na Vidmob e co-líder do grupo de trabalho para publicidade do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Brasil. Bem-vindo, Rodrigo e Wagner. Muito bom ter vocês por aqui. Obrigado, Mariana. Obrigado. Bom, vamos começar? Especialmente quando a gente fala sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, algumas marcas são bastante criticadas por fazer muitas ações pontuais, né? E não se envolvendo genuinamente com a causa. Por outro lado, como a gente acabou de dizer aqui, a Ben Jerry's ela é uma das primeiras marcas ativistas do mundo e está muito próxima dessa comunidade minoritária. O que faz com que a comunidade sinta que a marca realmente está ao lado dela e como que a Ben Jerry's vem atuando nesse sentido? Bom, Mariana, super obrigado. Acho que essa pergunta é super pertinente, né? A gente está entrando no mês de julho, acabou de passar o mês de junho, a gente vê a publicidade toda colorida no mês de junho, etc., e depois isso desaparece, né? Eu acho que isso reflete uma questão central na comunicação das empresas, que é entender a população LGBT exatamente como um público, como um target de consumo, né? Quando a gente está falando, na verdade, de uma população que deve ser defendida nos seus direitos básicos, na sua equidade todos os dias, né? Ou seja, a população não sofre durante o mês de junho, a população sofre de janeiro a dezembro, né? Junho, na verdade, é um mês para a gente, obviamente, celebrar conquistas, mas também para a gente fazer reflexão sobre o que avançou e o que não avançou. Agora, isso não quer dizer que as marcas não devam trabalhar esse processo ao longo dos meses todos, né? Agora, quando a gente fala de Ben Jerry's, né, como é que a marca busca trabalhar essa questão? Volto no ponto inicial, para a gente, a população LGBT, e por isso eu não trago como um público, né, mas como uma população, é uma população que deve ser defendida nos seus direitos básicos, e a marca, como uma marca ativista, basicamente trabalha isso no seu dia a dia, né, ou seja, como uma forma integrante da sua forma de fazer negócios. Então aqui, por exemplo, para Ben Jerry's, diferente de uma marca de marketing de causa, o ativismo ele se propõe a ter alguma mudança estrutural na sociedade, né? Ou seja, ele se propõe basicamente a mudar alguma métrica ou alguma questão que reflita, digamos, nessa população, né? Na caso da população LGBT. Então, a gente está falando, por exemplo, sobre aumentar a representatividade de pessoas LGBT no legislativo nas eleições de 2018, a aprovação, por exemplo, da criminalização da LGBTfobia e de fazer pressão para que isso aconteça, para que seja reconhecido, né, isso como um crime que aconteceu em 2019. Agora nós estamos trabalhando, por exemplo, para que basicamente as pessoas LGBT que sofram qualquer tipo de violência, né, que passem por qualquer tipo de violência, que elas tenham um protocolo de atendimento correto nos espaços de segurança pública. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a criminalização foi aprovada, mas a pessoa não tem coragem de ir à delegacia, ou se vai à delegacia, muitas vezes, ela acaba recebendo um tratamento muito enviesado, né, que coloca, por exemplo, em xeque a palavra dessa pessoa, né, ou que acaba revitimizando essa pessoa, o que a gente chama de violência de segundo grau, né, ou seja, quando ela acontece de novo num espaço institucional. Então, para esse tipo de trabalho não basta um mês, né? É necessário fazer uma participação popular, chamar a participação popular, criar coalizões, participar desse processo, ou seja, isso não é uma campanha de comunicação, é a parte estrutural da marca fazer com que o sorvete, né, e todo o nosso trabalho seja um palco para chamar atenção para temas que são importantes. Porque a gente sabe que o Brasil, né, que para encerrar, é o país hoje mais violento contra pessoas LGBT, o que mais mata pessoas trans e o que mais mata pessoas LGBTs nas Américas. Então, por esse fato, né, a marca também prioriza muito essa questão. Chamando essa discussão, a gente vai chamar outras várias discussões também, questões de gênero, questões de raça, que são interconectadas, né? Então,
por isso o trabalho é feito dessa forma. Daí eu acho que o Rodrigo falou é a essência da questão mesmo, que a gente está falando muito mais do que o direito de amor ou coisas mais leves que a gente costuma ver na campanha, que todo amor tem o seu direito. Isso também é parte importante, com certeza, do trabalho, mas a gente está falando do direito à vida, né, que é uma questão muito mais intrínseca e muito mais preocupante, muito mais urgente de ser trabalhada também. Acho que todas as causas têm o seu valor, a gente, de maneira nenhuma, a gente vai botar uma à frente da outra, mas quando a gente começa a falar que as pessoas estão morrendo, fica muito claro onde está a emergência do assunto, né? Então, concordo 100% com os pontos que o Rodrigo levantou. Muito bom. E aí, quando a gente pensa também sobre campanhas publicitárias, existe uma representatividade muito grande de pessoas LGBTQIA+. Na opinião de vocês, Rodrigo e Wagner, qual a importância de trazer essa visibilidade e quais são os impactos e resultados que uma campanha como essa pode trazer para a marca? Do meu ponto de vista, né, falando em representatividade, eu acho que a representatividade ainda ela é bastante baixa, né? Mas acho que tem alguns pontos aqui para a gente refletir. Primeiro, é importante a representatividade porque a publicidade, primeiro, né, ela busca falar com a sociedade, ela não busca falar com uma parcela da sociedade. É claro que produtos são targeteados, né, como a gente falou, tem um target, tem um público específico. Agora, quando você está falando de um target, a publicidade geralmente não olha para grande parte dos seus produtos a questão de orientação afetiva sexual, né? Ou seja, ela está falando com pessoas que vão consumir, no nosso caso, sorvete, que vão consumir carros, etc. Isso é transversal, né? As pessoas que consomem são pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais. Então, a grande questão é que quando eu me comunico, é importante me comunicar com todas as pessoas, que essas pessoas estejam representadas na publicidade. Número 2, né? Isso é muito importante para a saúde de uma sociedade. A sociedade se vê na publicidade como um espelho dela mesma, né? Então, eu olhar para essa publicidade, me reconhecer nesse lugar, né, faz com que, na verdade, isso gere discussões, gere essa normalidade que de fato né? Ou seja, a vida que existe da porta para fora é a mesma vida que existe da televisão para dentro, do computador para dentro, do que quer que seja. Então, é importante que a gente se veja refletido. De outra forma, ficamos parecendo seres exóticos nesse processo, né? E acho que um terceiro ponto que é sempre bom lembrar é que quando a gente retrata pessoas LGBT, é importante que a gente retrate essas pessoas no seu contexto, né, na sua vida. Muitas vezes a gente vê somente as pessoas LGBT performando papéis LGBT, né, ou às vezes muito característicos, né, de algumas ideias pré-concebidas que nós temos, ou são chamadas para falar somente sobre o tema LGBT, quando na verdade essas pessoas estão no dia a dia fazendo todos os tipos de trabalho, de negócio, né, sendo pais, sendo filhos, sendo as pessoas que somos todos na sociedade. Então, eu acho interessante a gente, claro, refletir, mas também buscar ter o cuidado de não reproduzir preconceitos simplesmente para dizer, não, nós reproduzimos, nós temos essas pessoas aqui, mas temos representando o quê? Que tipo de papéis, né? Então, acho que é importante, sim, ter a representatividade e pensar muito na qualidade dessa representação na publicidade, né? Com certeza. Eu acho que isso é um ponto da representatividade que ele toca de volta no que a gente está falando da questão das vidas, por 2 ângulos. Primeiro, as pessoas que não se identificam como LGBTQIA+, ao normalizarem essa conversa, então se as pessoas aparecem na publicidade, numa novela, num filme e tudo mais, elas começam a tratar menos como algo diferente, algo estranho, e começa a naturalizar. E se eu tenho isso desde pequeno, por mais que eu não seja LGBTQIA+, eu já vejo como algo mais natural, eu já consigo aceitar melhor, e quando eu me deparar com uma pessoa que se identifica como LGBTQIA+, eu já vou tratar com mais naturalidade, porque eu já vi sobre isso num filme, numa novela, numa publicidade. Então eu consigo já diminuir o ódio e eu diminuo também o quanto essa pessoa tem que se explicar, quanto que ela tem que se justificar na sua existência, porque as pessoas já foram expostas àquele tipo de mensagem. Então, esse é um lado importante. E o outro lado, que é o que toca na minha identidade, que a representatividade, ela salva vidas também. E aqui eu vou fazer a conexão sem parecer muito dramático, mas é muito real. Se eu cresço e eu entendo que eu sou diferente do normal, porque me falaram que eu sou, e as pessoas demonstram ódio a mim, falando que eu sou uma aberração, que eu tô errado, e eu recebo esse tipo de mensagem, e eu não me vejo em mais nenhum lugar. E quando eu me vejo na televisão, eu me vejo como o final da piada, como a pessoa que recebe o humor, mas não é parte da risada, eu entendo que é isso mesmo. Então, estão me falando que eu sou uma aberração, mas estão me colocando numa posição de outro, e aí essa reação vem de pessoas próximas, amigos, familiares, na escola. Aí todas as mídias que eu consumo confirmam essa exclusão.
aí muitos jovens são levados a uma situação de até mesmo suicídio. A gente sabe que 1/3 da população LGBTQIA+, no Brasil já tentou suicídio pelo menos uma vez na vida. A gente está falando de algo muito grave. Esse número sobe para metade quando a gente fala da população trans. É uma coisa... A pessoa é levada num ponto de desespero que ela entende que ela não deveria nem existir. Então, ao normalizar essa presença e ao gerar essa representatividade, eu estou normalizando essas conversas e então eu estou literalmente salvando vidas, porque eu entendo que eu tenho um lugar na minha existência. Eu cresci numa década em que eu só era representado na piada, no humor, num humor completamente preconceituoso e excludente. Então, hoje, quando eu vejo comerciais e filmes e tudo mais que mostram a representatividade, e ela no seu todo, eu acho que o que o Rodrigo falou é muito importante. Quando eu como sorvete, eu não sou um gay comendo sorvete, eu sou uma pessoa comendo sorvete. Quando eu vou lavar roupa, eu tô lavando roupa. A minha sexualidade, meu gênero não fazem parte desse momento do meu dia. Então, é naturalizar isso. Então, eu posso fazer um comercial de carro e colocar um casal homoafetivo ali. Porque as pessoas homoafetivas também, as pessoas que têm relacionamentos homoafetivos também podem andar de carro. Então, e elas não são um gay andando de carro. É o clássico história do beijo gay, é só beijo. A diferença é quem está participando ali. Então, normalizar essas conversas em todos os momentos e não apenas nas questões em que faz diferença se eu sou LGBTQIA+, ou não. Então, isso tudo normaliza e isso dá uma questão de saúde mental muito importante aí para essas populações que se aceitam mais rápido, se entendem melhor e sofrem menos nesse processo. Isso torna muito mais fácil ao se ver representado. Eu acho super importante também a publicidade. A gente sabe que tem um papel fundamental em muitas coisas, e até para as crianças. A gente está falando de uma marca de sorvetes, né, que é uma categoria que todo mundo gosta, e, enfim, a nova geração aí pode ver e pode ter justamente essa normalização. Então, eu acho realmente super importante e muito legal o trabalho que vocês vêm fazendo. E uma outra pergunta que eu queria falar, trazendo toda essa parte que eu acabei de falar sobre a representatividade em campanhas, não é suficiente, a gente sabe, né? Vai muito além disso. E nesse sentido, a gente sabe que a Unilever tem esse projeto que vocês comentaram, que é o Proud. E aí eu gostaria de entender com vocês como exatamente esse projeto funciona e no dia a dia, qual a importância de ter uma iniciativa interna voltada para quem trabalha na Unilever, como essa do Proud. Legal. Você falou no começo, Mariana, um pouquinho da questão das marcas que falam da boca para fora, né, que não tem a construção. O Proud vem justamente para garantir que a Unilever não está falando da boca para fora. Então, o Proud é um grupo de funcionários que voluntariamente resolveu se unir, foram 5 funcionários inicialmente, que hoje a gente já tem mais de 100 membros, que criaram esse grupo para a gente começar a movimentar a companhia inteira. A gente está falando da Unilever, uma gigante, aí a gente sabe o número de funcionários é gigantesco aí no mundo. E a gente está movimentando a empresa em vários aspectos. Então, primeiro, olhando do lado de dentro, a gente está provocando na questão de políticas. Obviamente, tudo que é exigido pela lei trabalhista é claramente cumprido pela Unilever, mas a gente está sempre pedindo um passo a mais. Onde mais a gente pode mudar? Onde a gente pode se adiantar as mudanças da lei, onde a gente pode influenciar, então a gente consegue gerar um ambiente mais positivo nesse sentido. Também a gente está trabalhando muito com os funcionários todos, independente de identidade de gênero, como se identificam como LGBTQIA+, ou não, para trazer esses assuntos, para normalizar. A gente tem pessoas em realidades completamente diferentes, a gente tem as pessoas que trabalham na fábrica, que trabalham no escritório, a gente tem pessoas que trabalham no país inteiro, a gente tem Unilever no país inteiro, então tem a regional, tem centro de distribuição, então todas as realidades do país a gente consegue abordar de alguma forma ou de outra, trazendo informação. Você sabe o que é LGBTQIA+, você sabe o que é cada uma das letras, você sabe qual é o assunto que a gente está discutindo aqui, e com isso eu vou gerar ambientes mais positivos para as pessoas que trabalham naquele local. Quando a gente interage com uma marca, a gente está pensando em várias partes móveis. Então eu quero que o público externo goste, e aí para o público externo eu tenho a pessoa reativa, que não gosta desse tipo de mensagem, que pode achar que uma marca de sorvete não deveria falar sobre esse assunto, e a gente tem o ativista, que vai falar, nossa, essa marca não deveria falar isso porque ela não tem as bases. Então eu tenho que agradar os dois extremos da conversa, porque eu também tenho que agradar a minha marca. Eu tenho que garantir que a conversa vai ser positiva. Ninguém quer ser cancelado hoje em dia, né? O medo do cancelamento é muito grande, especialmente para um negócio, e a gente tem no final do dia que manter as nossas marcas funcionando. Então, fazer uma campanha mais sólida, eu beneficio o time de dentro, que se sente representado, o time da marca, que vai ter o retorno do negócio vindo de forma positiva, e quando eu falo retorno do negócio, não necessariamente é dinheiro, é garantindo que a conversa vai ser bem recebida pelo público, e isso vai ser positivo na construção da marca e ao ocupar esse espaço.
Porque se a reação for super negativa, vocês não deveriam fazer isso, a marca nunca mais toca no assunto e se fecha. Então, garantindo essa positividade, eu consigo manter uma conversa positiva, sustentável, que pode ir crescendo ao longo dos anos. E eu também recebo bem pelo público. Se eu garantir que eu estou trazendo os temas da forma correta, e obviamente sempre vai ter alguma reação, porque a gente está falando de temas que são naturalmente polêmicos, mas dentro do aceitável a reação é positiva, eu consigo movimentar a publicidade, a comunidade também. Quando a gente fala da Unilever, a gente está falando de marcas gigantescas que estão em 100% dos lares brasileiros. Então a gente está falando de coisas que estão na casa de todo mundo. Então quando essas marcas são bem recebidas e trazem esse tipo de conversa, eu movimento as pessoas que estão ali no dia a dia, usando seus produtos para tomar banho, para comer, para limpar a casa. E eu estou gerando essa transformação a todas as etapas, assim. Quando eu falo, parece que é sonhador demais falar que uma marca tem esse poder, mas a gente consegue ver no dia a dia, nas respostas que a gente recebe. Então, quando a gente faz uma campanha mais inclusiva, a resposta que vem das redes sociais é: obrigado por me representar, que bom que vocês estão falando nesse assunto. E isso realmente afeta as pessoas de uma forma muito positiva e muda vidas, porque cada coisinha vai mudando e vai gerando um espaço melhor. Então, é muito gratificante também ver a reação no final de todo esse processo. E eu acho que também o papel, assim como vocês disseram, de pessoas que talvez não tiveram acesso a essas informações. A gente sabe, a gente está tentando mudar agora, né? É tudo muito novo. Então, eu acho que esse papel também de vocês, de mostrar para os funcionários, de tentar tirar esse preconceito, é muito, muito bom, porque ele transmite isso para fora também. Então, não fica só no ambiente de trabalho ali, né, na família dele, se passa para o filho dele esses valores. Então, eu acho genial esse trabalho que vocês fazem, muito legal. E, Rodrigo, você tem algo a acrescentar sobre o Proud? Não, na verdade, eu acho que é interessante, né, porque o Vago traz uma fala bastante institucional, né, de como a Unilever atua e como o Proud, né, que é esse grupo de pessoas, atua em prol da causa e do tema LGBT, tanto para fora quanto para dentro. Acho que o importante, né, e é interessante a gente falar assim essa diversidade que existe dentro desse espaço, né? A marca Ben & Jerry's é uma marca que, de certa forma, ela tem uma certa liberdade, um destaque, inclusive, né, da Unilever na forma de atuar. Então, nós temos um conselho à parte, né, temos uma relação jurídica, inclusive, entre empresas que é muito específica para que a marca tenha a liberdade, por exemplo, de trabalhar o seu ativismo, né? Acho que uma das coisas que o Vago trouxe foi a questão dessa preocupação que existe também das marcas e tal. Que Ben & Jerry's, por exemplo, trabalha, como ela trabalha o ativismo, ela é acostumada muito com os haters, etc. E para a gente é uma grande questão que se nós hoje, né, enfrentamos pessoas que sejam LGBT-fóbicas, misóginas, racistas, nós dizemos não a esses consumidores, né? Nesse caso, é uma questão que se o consumidor, na verdade, não compreende o tema, ou quer conversar, dialogar sobre ele, porque muitas vezes a gente percebe nas nossas redes sociais que existe uma desinformação. A gente lança uma campanha e existe muito essa coisa de, mas por que não fazer uma campanha pela infância, ou enfim, uma campanha por alguma outra causa, né? E a gente responde explicando por que não fazer uma campanha também pela infância, também por outras questões, né? Ou seja, não são questões mais ou menos importantes. A representatividade de todas as pessoas nessa sociedade e a defesa dos seus direitos é igualmente importante. Então, para a gente, né, a forma como o Ben & Jerry's atua é uma forma que tem essa liberdade também de atuar e de ir mais, digamos, não é mais a fundo, porque eu acho que todo o trabalho ele tem atinge o seu objetivo e as suas métricas finais quando se propõe a fazer isso. Acho que a grande questão, né, que existe sempre deve-se fazer com verdade, né? E isso acho que é um ponto, independente se é de ativismo ou marketing de causa. No nosso caso, acho que aqui a diferença é que a minha métrica final de novo, se algo mudou na sociedade. Eu não vou olhar brand equity. Eu não estou olhando, por exemplo, brand awareness, se as pessoas conhecem mais a minha marca ou não ao final de uma campanha. Porque eu sou cobrado pelo conselho da marca sobre o meu impacto em relação à causa em si. Então, quando eu trabalho, por exemplo, a questão de representatividade LGBT no legislativo, eu vou ver quantos candidatos entraram neste lugar, né? Ou seja, 1,4% do legislativo que foi eleito em 2008 veio de uma plataforma a qual nós apoiamos. Obviamente, não somos os únicos a fazer esse trabalho, uma série de organizações envolvidas, mas esse era o KPI, essa era a métrica buscada. Eu não busquei, não sei qual foi meu brand awareness ao final dessa campanha, porque eu não olho meu brand awareness pontual por campanha, eu olho meu brand awareness como um todo. Então, eu acho que tem uma questão aqui que o ativismo, na verdade, ele não olha o consumidor
como o objetivo central. Meu objetivo central é a causa. O meu consumidor virá como consequência de um posicionamento claro, contundente e com métricas muito mensuráveis sobre a causa. E aí esse cara vai olhar e falar, poxa, esses caras estão fazendo um trabalho sério. Espera aí que então deixa eu me conectar com esses caras. E aqui eu acho que para fechar, Mariana, um ponto interessante é o seguinte, quando a gente faz esse trabalho, existe uma questão que sempre falo, né, subir a montanha. Você subindo a montanha é difícil, você vai receber muito hater, muita gente xingando, muita gente dizendo não concordo, né? Acho que vocês deveriam morrer, coisas do tipo que a gente recebe, né? Por outro lado, quanto mais as pessoas conhecem a que a marca se propõe, você começa então a atravessar essa montanha e vai em direção ao vale, que é você ter uma identificação com os consumidores e com o valor da marca que é muito grande. E aí a gente passa a ter não consumidores, como a gente fala, mas fãs da marca. Porque as pessoas se entendem e se veem representadas nesse processo e falam, esse trabalho é de verdade. E essa é a parte emocionante da história, né? Agora, tem uma subida da montanha aí, que tem que ser feita, não tem jeito, né? É verdade. A gente já está quase chegando ao fim desse bate-papo, mas antes eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham que falta para que a gente tenha um ecossistema publicitário mais inclusivo, com pessoas LGBTQIA+, e o que as empresas precisam ter em mente e tem que levar em consideração para criar as suas campanhas e iniciativas internas e externas? Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser consideradas aí nesse espaço. O primeiro é o ambiente de trabalho. Eu acho que falar sobre questões de diversidade em um time que não é diverso é muito difícil. Essa montanha que o Rodrigo falou fica muito mais íngreme, porque você não tem a vivência, você não tem a experiência, e isso, quando a gente fala do processo criativo da publicidade, a gente sabe que não é só a empresa e todas as agências em voltas que fazem parte desse ecossistema deveriam representar melhor essa diversidade, e que a gente hoje está focado na questão LGBTQIA+, mas é uma causa muito interseccional. O Rodrigo falou agora há pouco de por que essa causa e não essa causa. A gente acha que todas as causas são igualmente válidas. Então, na Unilever, a gente tem um grupo LGBTQIA+, que é o Prodigy, mas a gente tem um grupo racial, a gente tem um grupo de pessoas com deficiência, tem um grupo de homens, de mulheres, então a gente está olhando esse todo. Então, a primeira coisa que uma marca que quer engajar nessa conversa tem que olhar para dentro. Então, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, que dá a sustentação, mas quem somos? Que time que está aqui trabalhando nisso? Quando o time realmente é diverso, qualquer erro que a gente possa ter, ou a gente não fica imune ao erro, mas a gente consegue pegar coisas que o grupo lá fora vai pegar. Então, uma das coisas que a gente participa no processo criativo é fazer o hate interno, como a gente chama, que é eu falar, não, se você jogar isso lá fora, vai dar muito ruim, vamos resolver assim, dessa forma, e resolver esse tipo de trabalho. Então, o primeiro passo, eu acho que é olhar para dentro. O segundo, que seria o passo de olhar para fora, é entender de uma forma mais honesta quem é esse consumidor. A gente faz muito teste de mercado e que o brief é mulheres de 18 a 40 anos. Essa mulher, ela tem alguma deficiência, ela é branca, ela é negra, ela é LGBT. Isso pode afetar a resposta da minha publicidade. Então, se eu não estou olhando para o meu público real, eu também vou ter um resultado muito enviesado. Então, se eu sou de um grupo padrão e eu avalio meu material para um grupo padrão, todo mundo acha que está ok, eu posso não estar vendo algo muito grave, que quando chegar lá fora, a internet vai me avisar na hora e falar, você errou por causa disso, e aí pode ter uma consequência muito grave para o negócio e para a imagem da marca, e toda a conversa se perde. E aqui, de novo, reforçando, eu não estou só falando do resultado financeiro, não estou só falando de brand equity, eu estou falando de preservar o meu lugar nesse espaço de conversa. Porque se eu for abertamente cancelado naquele assunto porque eu cometi um erro, eu estou excluído da conversa. Se eu tentar voltar, eu sempre vou ser lembrado. Ah, mas aquela vez você errou. Então, é algo de sustentabilidade da conversa que eu estou trazendo aqui. Então, se você tem esse cuidado, se você constrói essa campanha desde um princípio, com um olhar genuinamente diverso, eu estou preservando que você vai poder permanecer naquele espaço, você vai conseguir construir. E a gente tem aí o exemplo que o Rodrigo está trazendo de Ben & Jerry's, que é uma marca que nasceu no ativismo. As marcas que não têm esse privilégio de ser nascido no ativismo e que querem entrar, elas têm que ter noção da etapa que elas estão. Então, se é uma marca clássica, conhecida internacionalmente, que nunca tocou no assunto, ela tem que começar devagar, ela tem que construir um pilar, ela tem que fazer ações reais, ela tem que chegar num lugar
onde ela vai poder falar tanto quanto Ben & Jerry fala. Ser genuíno também consigo mesmo, não pensar, minha marca é grande, eu vou fazer tudo, e já vira de uma vez a chavinha, se cobre de arco-íris, que não vai parecer tão sincero assim. As pessoas vão olhar, mas peraí, isso é só agora? Como o Rodrigo falou, LGBT não existe só no mês de junho, existe no ano inteiro. Então é entender isso e estar preparado para uma jornada de longo prazo, que é uma jornada de aprendizado. Nós que somos ativistas, estamos aprendendo a cada dia. Então, quem nem está na conversa tem muito a aprender. Então, é estar preparado para isso, é aprender como fazer melhor, aceitar o feedback. Então, não achar que a minha visão de mundo está completa. Se alguém me traz algo diferente, parar e refletir. Eu acho que se isso for feito de uma maneira muito genuína, o resultado final ele tende a ser muito mais positivo e vai gerar uma resposta muito melhor para todo mundo. Como eu falei, a conversa inteira, de ponta a ponta, vai sair feliz e a sociedade vai ganhar essa representatividade e melhorar, como a gente já comentou aí agora há pouco. Uau, Vago mandou super bem. Eu só complemento com algumas coisas, assim, eu acho que tudo que ele trouxe eu super concordo, né, a questão do timing, né, de se fazer isso numa construção que respeite, né, chegou agora poxa, já vou fazer aqui negócio, vamos fazer uma campanha sobre isso, mas qual é o seu histórico? Por que você está fazendo isso? Acho que essa verdade, né, acho que tudo que é de verdade a gente reconhece, né, então, assim, acho que antes de tudo, a gente tem que olhar e falar assim, por que eu estou fazendo isso? Né? Se a resposta for, isso aqui é porque eu estou fazendo porque eu quero ganhar um público LGBT, esquece. Partiu da resposta errada. Né? Eu acho que a resposta correta seria, vou fazer isso porque pessoas LGBT consomem meu produto, merecem ser representadas, porque é o correto a ser feito, ou seja, existem várias outras respostas. Isso não é, de novo, um nicho de mercado, como muitas pessoas falam, né? Ou seja, é uma população. Eu acho que também tem um ponto que muitas vezes a gente ouve, Mariana, que é assim, bom, mas eu vou contratar agora pessoas LGBT? Não, eu vou contratar as melhores pessoas. Não só para pessoas LGBT, pessoas, enfim, negras ou qualquer outra população minorizada, enfim, ou minorias de uma forma geral. O que eu acho interessante aqui é a gente perceber que se nós não forçarmos esses números, eles não vão mudar naturalmente, porque existem uma série de barreiras e vieses sociais que fazem com que a gente não contrate. Muitas vezes a gente nem chega nessas pessoas, seja porque a gente contrata as mesmas pessoas nos mesmos lugares, e aquela velha história, né? Contratar, querer que eu tenha um resultado diferente de uma fórmula que é sempre feita da mesma forma, você não vai chegar a lugar algum. Então que tipo de parceiros eu vou buscar para encontrar essas pessoas, né? Como é que eu mudo esse mapa das pessoas que estão aqui dentro? Mas qual o número de pessoas que então deveria ser ideal? Talvez uma forma de começar seja pensar qual é o mapa do Brasil. Nós estamos falando de uma população LGBT hoje que é entre 10%, 12%, 13% do país, né? E eu estou falando de pessoas LGBT, pelo menos, né? Depois nós temos o quê? O I, o A, mas muitas vezes a gente ouve e fala assim, eu tenho pessoas LGBT e são gays brancos, enfim, privilegiados, né? Estou eu aqui, o Wagner nesse processo, e aí a gente fala, mas interessante, bacana, acho que nós estamos também na fila da violência, lá atrás. Na ponta é a travesti preta periférica que está. O que você está fazendo com essa pessoa? Né? Como é que a gente representa essas pessoas também? Porque elas também têm um papel muito importante. Né? Um ponto que a gente escuta, vamos baixar a régua. De que régua a gente está falando? Né? Existe uma régua única, né? Ou seja, um conhecimento único. Né? O que a gente olha em Ben & Jerry's, por exemplo, muito é o currículo oculto. Que tipo de vivências a pessoa teve que trouxeram ela até ali? E essas vivências não estão relacionadas a uma faculdade de grife ou um intercâmbio que foi feito no país X. Não, a gente está falando de uma vida que muitas vezes, assim, uma pessoa que tem que sair para vender comida, para vender bala, para vender alguma coisa, é um cara que tem muitas vezes um perfil de vendas, que tem habilidades que uma pessoa que estudou, na prática, nunca vivenciou aquilo. Exato. Então, como é que a gente traz isso? Né? Será que estava no currículo da pessoa? Ou será que ela chega dizendo, eu nunca tive nenhuma experiência profissional? O que é profissional? Né? Em que momento existe esse limite? Né? Então, acho que aqui a gente tem que refletir muito sobre que papel as empresas, as agências de publicidade querem ter. Né? Eu sou uma pessoa que passei por várias agências de publicidade e sim, me deparei com vários homens gays nas agências, mas com muito menos lésbicas, transexuais e travestis, pouquíssimas, para não dizer pouquíssima. Né? No mundo da publicidade, eu trabalhei com uma pessoa, uma transexual, numa agência que tinha já essa cabeça voltada a pensar essas questões.
Então, eu acho que aqui a grande questão é a gente trazer essas vivências para dentro, porque a vivência de cada um ela é muito rica e ela pode fazer com que esse negócio tenha exatamente o que o Wagner trouxe aqui, um olhar sobre algo que o outro não está vendo. Essa vivência com as suas questões e dilemas, ela passa por filtros que outras pessoas não passaram. Então, eu acho que isso é muito rico. Ainda mais a publicidade, né? Que vive do mundo das ideias, e as ideias vêm de lugares diferentes. Então, acho que isso é o básico da história, né? Por exemplo, uma iniciativa como Transempregos, né? Hoje, que é aí capitaneada por 4 mulheres trans super poderosas, né? Nesse cenário, tem milhares de nomes hoje, né? Ou seja, com várias empresas que estão buscando recursos ali. A gente está acostumado a ver, muitas vezes, mulheres transexuais, travestis, na esquina das nossas ruas, né? Tendo que sobreviver de programas. Aqui não tem nenhum julgamento se a pessoa, obviamente, quer ou não buscar, por exemplo, uma forma de vida que tenha a ver com a prostituição. O que eu digo é quando você restringe a opção de uma pessoa a uma única possibilidade, isso é extremamente desumano, né? Essas pessoas todas que a gente vê são pessoas que, então, elas gostam mais de sexo do que outras. Quem é que inventa isso, né? Ou seja, se está naquela situação é porque não há outras possibilidades. 90%, segundo pesquisas, das mulheres transexuais desse país estão hoje nesta situação, né? E aí você vê, por exemplo, muitas mulheres com formação, etc., que conseguem, mesmo as que conseguem, muitas vezes acabam chegando nesse lugar, porque não conseguem, então, entrar no emprego e tal. Estou falando de algumas pessoas, né? Outras que nem conseguiram chegar ali. Então, o cenário é muito complexo, a gente restringe vivências a esses lugares e a gente vê essas pessoas. A grande questão, acho, Mariana, aqui é que a gente desumaniza e fala, essa pessoa merece este lugar aqui. E é colocada, então, nesse lugar, né? Vamos tirar isso da nossa cabeça, tirar essas pessoas desses lugares, para que elas possam ter a opção, se quiserem outras vidas, que existam opções como para qualquer pessoa que seja um privilegiado nessa sociedade, né? Muito bom o papo, adorei. Por mim, eu ficaria aqui horas conversando com vocês sobre esse assunto. Queria agradecer muito a presença de vocês, a participação. Foi um papo super enriquecedor e que realmente é uma pauta que deve ser discutida sempre, né? Não só nesse mês pontual. Espero que você que está nos assistindo tenha gostado. Não esqueça de dar um like no link aqui embaixo. E para mais vídeos sobre a publicidade digital, se inscreva aqui no canal da IAB. Beijos e até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado por nos receberem. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Acho que esse é um assunto super importante. Agradeço vocês por trazerem esse tema e por gerarem essa discussão. Isso é muito bacana. Obrigado.